Bom, aqui vai ser uma aula introdutória, só para entender como que vai ser. Vou falar um pouco aqui de produção, falar o caminho que a gente vai perfazer, toda essa situação, tá? Mais uma introdução para não ficar perdido, entender o que vai ser falado, esse tipo de situação. Então, não vai ser uma coisa muito grande, é só para colocar vocês a par, tá? Então, vamos começar pela disciplina em si. A gente vai falar de administração de produção e operação. Tudo que tem a ver com produção e operação. Tá ok? E qual a importância disso? Por que eu tenho que saber disso? Bom, vamos lá. Como você sabe, você está fazendo administração e perceba o pensamento. Cara, você pode trabalhar numa área comercial. Beleza. Se não produz, não vende. Se você não controla os custos de produção, você vende e tem prejuízo. É fato. Se você não procura otimizar isso, você fica com mão de obra ociosa, você fica com altos níveis de estoque, que gera capital empacado, capital congelado. Então, a saúde da empresa, ela depende de uma produção. E não se iluda que a gente não está falando só de produto tangível. Produção também envolve serviço. Tá, mas como que envolve serviço? Cara, pensa numa telefonia. Tu liga lá para falar com a ideia das operadoras de telefone, porque tua conta é isso, tua conta é aquilo. A partir do momento que você liga, tem um processo. Diz que um, diz que dois, que lá é uma operação. Aí ela vai te jogar ou pro financeiro ou pro atendimento, que tu vai xingar até não querer mais, porque a conta tá errada, ou porque a internet não tá prestando, coisa e tal. Mas tu foi direcionado, teve uma operação. E tem um padrão, tem um procedimento a ser seguido. Isso é em serviço. É um processo. Entendeu? E quando você para pensar, você vê que as gurias, elas seguem um processo, um caminho, um pré-roteiro. Entendeu a diferença? Isso é colocado aí, não só em telefonia, em outras áreas também. Então é importante tu saber disso. Prestação de serviço tem isso. Produto tangível tem isso. Uma venda tem que ter um processo. Tudo isso aqui tem a ver com produção. Então por que a gente fala? Pode ser um produto, pode ser um serviço, uma coisa tangível ou não. Tangível é o que você pega na mão. Produto, fez uma caneta, um cambal de bico seja. É tangível. O serviço não, mas existe um processo. Aí você tem que analisar N situações, tais como o processo de atendimento, mensurar isso, quantas evolução de vendas, entendeu? Tudo isso tem a ver. Tem N casos que a gente vai abordar em sala. Esse princípio a gente está fazendo dessa forma, mas é só até passar esse fervo aí, já vai para a sala mesmo. E a gente vai trabalhar as coisas práticas, tá? Para você entender o mercado e assim como funciona. Dando continuidade aqui então. Então é isso aqui, tá, pessoal? Ela ocupa-se da criação de produtos e serviços que todos nós dependemos. A administração da produção trata da maneira pela qual organizações produzem bens e serviços. Tudo que você come, vê, veste, usa, lê, chegou a você graças a uma prática, que é uma produção. Então aquela história, mas eu nunca vou trabalhar com produção. Engano seu. Engano seu, não cai nessa besteira. Tu tá estudando aí é para ser administrador. Administrador não é feito para ser assistente administrativo, nem nada disso. Tu vai entrar numa empresa, de repente tu assume um cargo de liderança, um cargo gerencial. Diferente do que seja, tu tem que entender produção sim. Como é que você vai gerenciar uma coisa se você não entende um processo, se você não entende uma produção? Eu canso de falar nesse curso que a administração tem perdido muito espaço para advogado, para contador, cada um na sua área, não menosprezando nenhum, porque o cara se forma e sabe tudo e não sabe fazer nada. Não, você sabe tudo que é para você gerenciar aquilo. É você entender que a administração, ela entende a empresa como um organismo. Não é uma coisa que é cada setor independente, marketing, produção, RH, não. São setores distintos, mas que tem que ter o quê? Uma intercalação, andar em consonância, andar juntos, entendeu? Então é por isso que eu tenho que entender dessa área. Como é que você vai discutir lá, de repente você é gerente de uma empresa e o cara chega para você e vai começar a falar de
Ai, o OEE não deu certo. Sei que diabo é isso. Ai, o nosso nível de estoque pela curva BC e os produtos da curva BC estão baixos. Sei que é isso. Então essas linguagens que a gente vai abordar no meio do caminho, você tem que entender. É para isso que serve a administração. Não é você que vai fazer, dependendo da área que você for seguir da administração, você não vai fazer uma curva BC, mas você tem que entender o que é, você tem que entender o que é um OEE, você tem que saber o que é um tempo de setup, você tem que saber o que é um processo, o que é um layout, o que é um fluxograma. Tudo isso é importante. Como é que você gerencia alguma coisa? Você sabe de financeiro, sabe das coisas tudo, mas não sabe de produção, quer dizer, o que você vai gerenciar? Nada. Então não se engana, tá? É aquela história, a disciplina é uma parte teórica, é só o começo, depois é conta em cima de conta, e vai ser desse jeito. Para você criar um raciocínio lógico em cima das coisas, para se destacar no mercado, não ser só mais um. Dando continuidade. Então vamos lá. Vamos entender um contexto aqui, pessoal, de como funciona. O seguinte contexto da administração. Temos um estratégico, que é a ideia de melhorar a competitividade, aqui que a gente entra, que é administrador. A parte conceitual, que é a razão pelas quais os responsáveis pela produção necessitam tomar decisões de cada área de atividade. A abrangência, ideias relevantes de administração da produção e operações. Então, esses aqui são os contextos que nós temos aqui, que nós vamos estudar. Então, a gente vai entender desde a parte estratégica, a parte conceitual, a abrangência, a questão operacional, e assim consecutivamente, para que você tenha uma boa base de produção. Aqui só para você ter uma ideia, tá? Como que funciona a ideia das operações da produção. Tudo se constitui da seguinte maneira, tá? Deixa eu ligar aqui uma caneta, deixa eu ver aqui, um apontador, pá. Isso aqui, ó. Toda operação, uma produção, ela tem um processo, ela tem uma entrada. Então nós temos aqui, ó, recursos, que recursos? Materiais, informações, consumidores, tá vendo que não é só produto. Tudo isso aqui vai gerar uma entrada, somado com recursos transformadores, instalações, pessoal. Isso entra em um processo. E aqui dentro nós temos o quê? Um projeto, planejamento e controle, melhoramento, estratégia de operação, gestão, que sai do quê? Saída de produto e serviço, que vai chegar nos consumidores, e esses consumidores vão dar um feedback, um retorno, tá ok? E esse retorno vai ter a ver com a ideia da posição competitiva da operação, os objetivos estratégicos das operações, que vai fazer essa retroalimentação. Toda a produção ela vai ter sempre o quê? O input, que é a entrada. Então ela vai ter a entrada, que é o input. Aqui ela tem o process, que é o processo. Então ela tem o input, que é a entrada. Palavra bonita, é só entrada, tá? É em inglês, isso aqui é entrada. Isso aqui é processo. E temos aqui a saída, que são os produtos e serviços, que são output. Que aí são os produtos ou serviços, né? Tá, e o que isso significa, cara? Manter um fluxo. Por que como um fluxo? Se você tiver vários inputs, que são várias entradas, e um processo, e tiver pouca saída, é prejuízo. Ou se tem uma parte que você tiver, por exemplo, pouca entrada, pouco processo e muita saída, vai faltar. Se você tiver muita entrada, pouco processo, pouca saída, tu está tendo prejuízo. Mas isso aí a gente vai explicar certinho. Não esquenta a cabeça agora não. Vamos lá. Então vamos entender um pouquinho da função da produção, sua história. A gente vai trabalhar toda essa ideia, desde o conceito do que é produção, aonde ela se encaixa, como que ela trabalha dentro de uma organização, como ela é interligada junto com as outras áreas. Toda essa situação vai ser analisada, tá? Vou passar brevemente pela história. Isso aqui a gente vai trabalhar situações práticas em sala. Hoje é só uma introdução, para não passar batido, coisa bem light. As contas vocês não se preocupam não. Quando vocês voltar, o pau vai torar, a borracha vai comer, o chicote vai estalar. Vamos lá então. Eu ia passar um videozinho aqui, mas todo mundo já está de cabelo em pé de ver esse vídeo, né? Que esse aqui é o vídeo Charlie Chaplin, que falava de tempos modernos.
que é o que nós vemos hoje, só que a figura do ser humano aqui ela é substituída, hoje é tudo máquina. Tem uma empresa aqui em Cambé de refrigerante, para você ter uma ideia, a produção é contínua, na verdade ela é bem mais que isso, tá? Ela é uma produção toda aérea, você vê pouca mão de obra na produção, a mão de obra que você vai acaba mais na área administrativa. Mas é só para lembrar que isso aqui é um fluxo, uma linha, em continuidade. Então nós temos aqui a função da produção, conjunto de atividades que levam à transformação de bens tangíveis ou intangíveis. Primeiro, a formação da produção organizada. Beleza? Aqui tem uma ideia do processo de oficina, várias situações que lembram isso. Em resumo, é aquilo que eu falei para vocês, ó. Nós temos as entradas. Temos as entradas aqui, ó, recursos humanos, instalações, processos, instalações de processos, materiais, terra, energia, informação. Tudo isso aqui é entrada. Passa pelo processo de transformação e gera produtos ou serviços. Bens ou serviços. E tem a medida de performance. Custo, qualidade, produtividade. Ah, mas tem recurso humano aqui, você tem, cara. Tem tudo um recurso humano, que são as entradas. Por exemplo, produzir, tem que ter quem vende, recurso humano. Tem que ter administração de recursos humanos. Tudo isso aqui faz parte. Inclusive o fator humano, ele é preponderante em relação à produção. Porque, imagina, não adianta você ter a fábrica mais moderna, se não tem quem sabe ligar aquela máquina, quem sabe da manutenção. E por isso que eu falo, é tudo interligado. Quando a gente for trabalhando isso aqui, vocês vão perceber que a produção tem ligação com o financeiro, ela tem ligação com o marketing. Porque o marketing vai lá e lança uma promoção lá que levou as vendas. Tá, mas eu tenho capacidade de produzir? E se eu não tenho capacidade de produzir? Ou senão meus custos de produção são tão grandes que afeta o financeiro. Como assim afeta o financeiro? Pô, cara, tipo, tá saindo mais caro produzir do que vender. Você percebeu que é tudo um pensamento que vai ligando uma coisa a outra? Voltando à ideia da produção, da sua história, né? Só falei um pouco de tempos modernos. E a gente começa a entender alguns caras aqui, ó, tá? Ah, passou rapidamente ali, tá? Mas é que é o mosquetão, tá? Esse aqui são as ideias de Eli Whitney, de 1790. A gente começa a ter umas ideias de produção aqui que são as peças intercambiáveis. O que são peças intercambiáveis? Cara, para você ter uma ideia, na época lá que a gente teve a migração dos artesãos para os operários, foram agrupados em fábricas, que é o começo aí da Revolução Industrial, que veio a ideia de produção, isso em 1764, em 1790, muitos anos depois, para você ter uma ideia, que surgiu a ideia de peças intercambiáveis. O que é peça intercambiável? Pô, antigamente, cara, você quebrava um carro, você trocava o carro inteiro, porque não tinha peça de reposição. Aí ele veio com essa ideia aqui que eles usam nos mosquetões, são esses rifles antigos aqui, ó. Que, estragou uma peça, você troca a peça, não precisa jogar ele inteiro fora. Essa é a diferença, entendeu? Então aqui que a gente tem todo esse pensamento aqui de peças intercambiáveis, que é aí que surgem todas essas ideias. Mas o que tem a ver isso aqui hoje? Cara, pensa no pensamento evolutivo. Até pouco tempo atrás a gente estava falando de celular. Daqui a uns tempos o celular, além da nanotecnologia, não sei o que é nanotecnologia, vai e pesquisa. Nanotecnologia é a ideia lá de um nanômetro, que é a medida de manipulação dos átomos, tá? E você pode criar celulares que você pega e monta eles. Eu uso muito câmera. Você compra uma câmera, você não precisa comprar uma câmera engessada. Essa vai ser a evolução dos celulares. Entendeu? E assim vai. Peças intercambiáveis. Pô, pensa os pensamentos aí, ó. Quem conhece um pouco de carro. Quando você olha o antigo Cobalt, que é da Chevrolet, que saiu fora de linha, e você olha a picape Montana deles, a frente é a mesma, que só muda é a traseira. Entendeu? Então você aproveita o capô, aproveita a porta, aproveita a interna. O que muda é a traseira das molas de trás dela e o amortecedor, que tem que ter mais resistência para aguentar um pouco mais de carga. Mas fora isso é um carro só. É mesmo quando você comparar o Corsa antigo lá com a Montana, mais antiguinha. Entendeu? Isso é importante estar sabendo, porque é o pensamento sistêmico, é o pensamento que você tem que ter para a evolução. Cara, porque gerenciar, às vezes fala inovação, não é reinventar a roda, é otimizar um processo. Como assim? O que você está falando? Pô, velho, para e pensa. O quanto que os caras não economizam numa linha de produção, no caso desses dois carros da Chevrolet que eu te falei, a Montana e o Agea, tudo bem, saiu de linha. Mas a porta é a mesma, a motorização é a mesma, a interna é a mesma. Você não tem que praticamente
desenvolver novos fornecedores, você aproveita a porta de um fornecedor, você aproveita toda a motorização do carro de outro fornecedor, porque fábrica de automóveis não existe, existem montadoras. Entendeu? Tanto que você consegue aprimorar e passa na mesma linha de produção. Sacou a diferença? Dando continuidade aqui, né? Então são os fatos que influenciaram aí, né, a evolução da produção, que foi a Revolução Industrial. Teve bastante influência da parte humana aqui, óbvio, né, pessoal? Os caras saíram lá daqueles feudos, todo mundo é artesanal, aí vai lá pra cima, vai pra fábrica lá, tem que trabalhar como operário, aquela coisa toda, isso influenciou na produção. A invenção da máquina a vapor, mecanização da indústria, da agricultura e, por fim, o surgimento do operário. Vamos entender um pouco aqui, ó, a importância das situações, que aí nós falamos um pouco da máquina a vapor, que fez evolução, depois veio as peças intercambiáveis, depois veio Samuel Colt, que revolucionou os processos, fabricando armas com base em peças intercambiáveis, Elias Stones, que veio com a máquina de costura Singer, Frederico Slough Taylor, que teve a administração científica, e Henry Ford, que teve a produção em massa. Pô, vocês viram isso aqui já? Lá no começo, tem, não sei como é que é na faculdade, TGA, Teoria Geral da Administração, cada um dá um que quiser esse troço. Aí você fala, pô, o que tem Frederico Slough Taylor com isso aqui? Lembra do Tempos e Movimentos? Para que tu estuda teoria? Para tu usar a cabeça e aplicar isso na prática. Pô, eu estudava os tempos e movimentos. Ele pegava o carinha aqui, né? Aí ele pegava esse carinha aqui. E esse carinha... Risca, criança, aí. Tava lá trabalhando e ele percebeu o seguinte, ó. Vamos colocar as peças mais perto dele aqui que ele vai montar mais. Aumenta a produtividade, tempos e movimentos. Cara, isso funciona assim? Até hoje. Entra em fábrica de costura para você ver uma facção. Uma facção de fábrica de costura é toda dividida em células. Uma só mexe com o bolso, outro com não sei o que, aumenta a agilidade. Não vai pensando lá que Taylor foi o cara bonzinho, né? O cara, ele, tipo... Ele tem um pensamento científico ali, administração científica. O que é isso? Tempos e movimentos. Ele pegava o cara lá e falava, meu, se o cara, tipo, anda a passos largos, ele demora tanto tempo. Se ele anda mais devagar um pouco, ou ele demora a passos mais curtos, mas anda com passos mais ágeis, ele chega mais rápido. Ele fez a mesma coisa, por isso que tem tempos e movimentos. Você vê isso numa fábrica de costura hoje. Quando você entrar numa empresa, você vai perceber. Nem todo mundo sabe disso. Tem muita empresa aí que não pensa em tempos e movimentos. Pô, como assim? Pô, às vezes o pallet aqui, o porta-pallets, lá tá com as caixas aqui. As caixas estão aqui. E a máquina que produz está aqui. Aí o cara tem que pegar uma empilhadeira aqui. Vir, tirar esse material. Dar uma volta lá atrás para levar aqui. Entendeu? Pô, já põe a máquina aqui, ó. Puf, já coloca essa máquina aqui. Aí o cara já pega, coloca essa máquina aqui, o cara já vem com a empilhadeira aqui, dá uma ré e já coloca aqui, ó, na máquina. Isso é tempo em movimento, não é só questão do operário, é da usar de hoje. Henry Ford, produção em linha, produção em massa, uma atrás da outra. Mas não sei o que, isso não é... Claro que é usado hoje, tem empresa que não se toca da produção em massa. O que é uma linha? Você abastece a linha e ela vai dando sequência. Ok? Você abastece a linha e ela vai dando sequência. Sempre assim. E é linha, não é zigue-zague. Tem gente que coloca empresa assim, ó, você perde em tempo. Sai dessa máquina, vem para essa, que vai para aquela, que volta para aquela. Não, faz uma linha. Então é questão de você saber o que você aprendeu e utilizar. Aqui só para você ver, né, que são os exemplos aqui, né, do motor a vapor, o mosquete de Charleville, né, que é um mosquete que foi por Eli Whitney. As peças intercambiáveis são só umas fotos deles ilustrativas. Aqui são fotos do Samuel Colt, seu revólver Colt aqui, ó, de 1885. Elias Stone com a máquina de costura Singer, que antes era uma coisa imensa, aquela coisa enorme, essa é a evolução, né? Foram bases aqui da indústria automobilística. Continuando aqui, deixa eu dar passar essa foto. Ó, aqui a gente volta nesse cara aqui. Mas eu estudei lá em TGA.
Cara, ele é a base científica de produção, entenda isso, porque o cara era engenheiro, o cara media tempos de movimento. Só para você, não vou me atentar muito isso aqui, tá? Porque vocês já devem ter visto, espero, né? Qual que eram as ideias aqui da administração científica do Sr. Taylor? Desenvolver uma ciência que pudesse aplicar a cada fase do trabalho, divisão do tempo de movimento. A gente vê hoje isso aí em fábricas de costura. Selecionar o melhor trabalhador para cada tipo de serviço. Pô, mas como assim selecionar o melhor trabalhador para cada tipo de serviço? Cara, diferente do negócio que se fala hoje, gênero, aquela coisa. Existem exceções, claro. Mas, por exemplo, trabalhos. Como que funcionam? Cara, a mulher tem a mão mais ágil, a mão mais delicada. Ela é melhor para serviços manuais. Isso é de... como é que eu vou dizer? Por exemplo, tem uma consultora aqui em Londrina que ela pegava mulheres para fazer rejunte de azulejo, porque elas conseguiam ter mais agilidade nisso. Pequenas peças, pequenas situações. Eu trabalhei em empresas que eles contratavam mulher pela agilidade da mão. Antes desse cara, não. Tipo, pegava uma menina lá e colocava para erguer uma barra de ferro de 300 quilos. Ah, mas mulher pode fazer? Pode, cara. Não estou falando disso. Estou falando que é o seguinte. Aqui ele percebeu essa situação. A agilidade da mão dela é melhor do que a mão do homem. O homem tem força, então ele consegue puxar melhor uma barra de metal. Entendeu? Por mais que uma mulher pegue 70 quilos e um cara pese 70 quilos, sei lá, não sei que ela seja preparada, faça musculação, ele mesmo assim é de 30 a 40% mais forte que ela. Isso é estrutura. E ele percebeu isso e é assim que ele fala. E você vê isso em empresa hoje, sim. Cara, por que você acha que a mulher trabalha melhor em fábrica de costura? Porque tem mais agilidade, mais cuidado com as mãos. Entendeu? Então, separar as funções, preparação, planejamento, execução. Pensou em separar funções, cada área. Especializar agentes em funções correspondentes. O que é especializar? Se o cara ele trabalha como operador de máquina, ele vai ser operador de máquina, vai ser o melhor operador. Passou a determinar tarefas, fazer por parte de tarefas e controlar a execução do trabalho, que antes era feito de qualquer jeito. Aí não, agora vamos controlar. Dando continuidade aqui. Só para você ter uma ideia, é aquela história que a gente falou da divisão do trabalho, tempos e movimentos. O foco dele era no chão de fábrica, por isso que a gente está retomando as ideias dele aqui, ó, porque é chão de fábrica é produção. Aí tem padronização, pagamento de produção, volta a ideia das fábricas de costura que ganham produção. Conceito do homem econômico, que o homem trabalha só em prol do dinheiro. Nessa época tinha essa visão, mas depois vocês já devem ter visto que não é só assim lá em gestão de recursos humanos, que depois evolui para gestão de pessoas, hoje gestão de talentos, tá? Aqui ele pensava que o homem é um apêndice da máquina, que é isso? Ele pode ser substituído, ele era uma mera peça. Aqui é só ilustrativos, né? Que a gente começa a entrar na ideia do Ford, do Fordismo, da linha de produção, que isso aqui é muito importante a gente saber, que tem que ser parado para pensar até hoje, ó. Aqui tem o modelo Ford T, o quadriciclo da Ford, a linha de montagem móvel. Aqui é a fábrica da Ford, Highland Park. Antigamente a linha de produção era puxada por cavalos, você pode procurar aí que você vai ver que é bem interessante. Foi assim que teve a linha de produção, que otimizou. É bacana você pensar na linha de produção, que esse cara que fez linha, porque antes era tudo de qualquer jeito, aí demorava. Tipo um carro leva hoje coisa de minutos para ficar pronto. Antigamente era coisa de dias. E esse cara reduziu muito isso pela linha de produção, porque ele é linha, é sequência. Ganhou-se em tempo. Tempo, dinheiro. Cara, produção, tempo é tudo. Você parar uma linha de produção é uma perca incrível, você não tem noção. Então, quem trabalha em produção sabe que não se para a linha. Então, vem aqui o precursor da linha de montagem, né, que é Henry Ford, que aconteceu junto com o Taylorismo. A linha de montagem móvel, o sistema de produção no qual o produto em processo desloca-se ao longo do percurso. Que antes ia montar um carro, não, o cara vinha, colocava aquele monte de gente aglomerada no carro. Aí passa numa linha, o cara especializa, pega o jeito da coisa. Ah, não tô entendendo. Pô, pensa aí, aqueles caras que fazem aquelas bolinhas que tinha antigamente lá nos pontos de ônibus. Olha a bolinha, olha a bolinha. A agilidade tem um cara tem na mão. Entendeu? Ele se especializou naquilo. Então imagina a velocidade que tem para montar um carro. Então aqui essa ideia que a gente está falando. Aí tem Ford de forma pioneira, adotou linha de montagem.
móvel mecanizada para montagem de chassis, engasguei aqui, que passou a consumir 1 hora e 33 minutos de trabalho. Então vocês faziam um carro em 1 hora e 33. Antes eram 12 horas e 28 minutos. Entendeu? Na montagem artesanal. Então, tipo, era mais que um dia para montar um carro. Hoje não, daí né, levava-se 1 hora e meia. Foi ele que popularizou o carro, tá, gente? Foi assim que expandiu. Antes era um artigo de luxo. Só o rico do rico do rico podia comprar. Aí não, ele conseguiu expandir. Tanto que ele falou assim, ó, olha como é que o modelo T da linha de montagem, não sei se vocês estudaram isso, mas você podia ter o carro que fosse, desde que fosse um modelo T e preto, porque é uma cor só, você não precisa ficar trocando tonel de tinta, indo correr atrás de tinta, é um modelo só, é um pneu só, então otimiza a produção. Ele é preto, de um modelo só, monta. Então o produto é padronizado, porque é um modelo só, ele é preto. O modelo T, mesma motorização, igual, entendeu? Por isso que se reduziu muito também, não trocava linha de montagem, era sequencial. A mão de obra já estava acostumada a fazer aquilo e desenhava a ideia do custo mínimo. Junto com essa ideia vieram 3 aspectos: progressão do produto, o processo produtivo é planejado, ordenado e contínuo, então tinha um planejamento. O trabalho é entregue ao trabalhador, no trabalhador que tem que ir atrás. As operações são analisadas em todos os seus elementos. Tira tempo, vê quanto tempo demora, vê quanto tempo de para a linha. Então hoje aqui uma gestão muito grande aqui. Aqui é o princípio da intensificação, produzir em larga escala, diminuindo o tempo, de imediato os equipamentos, a matéria-prima e rápida colocação do produto no mercado. Temos também o princípio da economicidade, reduzir ao tempo mínimo o volume de estoque, matéria-prima, porque já chegava, já usava, tinha transformação, não ficava muito tempo parado. Já conseguia se capitalizar, você pode ver que a produção tem ideia junto com o financeiro também. Fazer com que o automóvel fosse pago à sua empresa antes de vencer o prazo de pagamento. Tipo, ele já te entregava antes de vencer o prazo. Então, tipo, era rápido. Então, gera o quê? Uma sustentabilidade financeira na empresa. A ideia é de Ford. Do prazo da matéria-prima. Então, quer dizer, eu compro a 30 dias a matéria-prima. Aí, eu já estou entregando o carro, estou recebendo dinheiro. Então, antes de pagar a matéria-prima, eu já recebi o dinheiro. Ele quebrou aquele lapso. Entendeu? E a velocidade de produção deve ser muito mais rápida. Então, o princípio da produtividade, aumentar a capacidade de produção do homem no mesmo período, produtividade por meio da especialização da linha de montagem. O operário pode ganhar mais, que é o princípio do homem econômico, aqui trabalhando também, em um mesmo período de tempo, e o empresário tem mais produção. Aqui algumas curiosidades, só para você ter uma ideia, por que esse cara é tão falado. Em 1923 foram feitos 2,1 milhões de unidades do modelo T da Ford. Em 1926 a Ford montava automóveis em 19 países nos Estados Unidos. A Ford não fazia segredo de suas técnicas, assim passaram a ser utilizadas por todas as empresas dos Estados Unidos, que fez os Estados Unidos crescer. Antes o cara tinha que funcionar, lembra que eu falei para você que ele demorava mais de 12 horas para fazer um carro? Então o cara tinha que trabalhar mais de 12 horas. Como ele conseguia fazer 1 hora e meia, ele adotou o dia de trabalho de 8 horas. Então, quer dizer, ao contrário do que se pensa, esse cara aqui que conseguiu reduzir a jornada de trabalho. E duplicou o valor dos salários. Os caras passaram a ganhar mais. 5 dólares por dia. Mas parece pouco, mas pro período era muito, tá, gente? Considerava que todos os funcionários deveriam comprar seu veículo. Então os caras tinham acesso para comprar o carro. E foi ele que lançou uma coisa revolucionária para a época. O Manual do Proprietário. Nossa, revolucionária para a época, não sei o quê. Isso hoje em dia é normal? Beleza. É todo dia assim que é normal. Eu já trabalhei na produção de uma empresa de móveis planejados, de luxo, aquela coisa toda, que não tinha manual do proprietário no móvel. Então o cara pegava um móvel todo em laca. Laca é tipo uma tinta automotiva, que é móvel para interno, dentro da casa, e metia lá do lado de fora de uma chácara. Aí chovia, pipocava tudo, aquela bagaça, estourava tudo, e ele acusava a fábrica. E ele estava certo? Tava. O consumidor estava certo. Não tinha nada escrito que não podia usar para lá de fora. Por isso tinha que ter um manual. Entendeu? Quanto tempo tem isso? Tem uns 8 anos atrás. Aí você falou 8 anos atrás para 1923, uma ideia de lá de 1926, 1923, pode ser utilizada até hoje? Pode. Essa é a diferença. Vamos aqui ao nosso último,
Então, a última curiosidade, pessoal, fiz uma apresentação daí da disciplina para vocês entenderem, ver como é que funciona, tá? A gente vai ter bastante cálculo, bastante coisa para estar trabalhando. Isso é só uma introdução, uma coisa só para um primeiro dia, nada forçado. Depois a gente vai ampliando esse volume de tempo até a gente chegar no nosso presencial e aí o pau vai torar, o chicote vai instalar e vai entrar as contas e vocês deem seus pulos, né? Faculdade é assim mesmo. Então a última curiosidade é que em 1908 Ford T tinha sua primeira unidade custando $825. Olha, em 1908. Em 1925 o preço era 260. Ele diminuiu o preço porque ele tinha maior volume de produção. Ele reduziu custos, então ele conseguiu vender mais barato. Sacou? Durante quase 19 anos em que esteve em produção, saíram das fábricas da Ford, né, durante os 20 anos, um total de 15 milhões de modelos T, que foi o que popularizou o carro no mundo. O número só foi superado em 1972. De 1908 a 1972, olha a diferença, pelo Volkswagen Fusca. Beleza? Olha a diferença. Então espero que vocês tenham entendido a importância de entender produção. Ah, nunca vou trabalhar com isso. Não cai nessa ideia. Você vai trabalhar com produção um dia. Não precisa ser só produto tangível, pode ser um serviço. E tu vai ter que saber dessas situações, tá? Porque a administração é isso. Quanto mais você sabe, melhor você gerencia. A gente vai estudar ferramentas, a gente vai estudar técnicas, a gente vai colocar coisas que são utilizadas no mercado hoje, coisas que vocês vão poder implantar em empresas, tá bom? Então, pessoal, vou encerrar essa primeira aula introdutória, que deu em torno aí de 30 e poucos minutos, só para vocês entenderem o que será abordado. Aí, próxima semana eu já envio tudo para vocês, certinho. Esse é o primeiro vídeo. Vou postar no YouTube, que fica muito mais fácil vocês acessarem, tá bom? Valeu!